Bom dia, óbvias, e bom dia, Vanessa Pérola. Como que você tá hoje? Bom dia, eu tô ótima, melhor impossível, né? Eu tô no Bom Dia Óbvio, então eu tô maravilhosa. A gente é amiga de Instagram, né? Isso! Trocamos likes. Sim, isso é maravilhoso. Prazer Me te sinto mais conhecer. íntima. Pois é, né? Sempre Sim. começa, a gente aquece nos DMs, depois começa essa relação pra valer. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Tava muito animada pra trocar essa ideia com você. Mas vamos primeiro apresentar você para as ouvintes, caso elas não tenham a honra de trocar DMs com você. Vanessa, você fala que o seu trabalho como psicóloga é sobre ressignificar afetos e a vida. Sim. Me conta. Então, durante toda a minha vida, eu percebi que todo o meu afeto eu dava para as pessoas. Era para os meus namorados, para minha mãe, para as pessoas com quem eu convivia, mas nunca para mim. Até que eu conheci a autocompaixão, que é uma das teorias da psicologia, mas é uma teoria para além da psicologia, e eu entendi que eu preciso dar esse afeto para mim mesma, porque eu passo muito tempo no cuidado do outro e eu não cuido de mim. E aí eu percebi, quando eu comecei a atender, que as minhas pacientes faziam os mesmos movimentos. Eu cuido, eu cuido, eu cuido. E aí eu fiz uma pergunta para uma delas uma vez, que é: e quem cuida de você quando você precisar desse cuidado? Eu falei, quando a gente cuida de todo mundo, a gente não tem tempo para cuidar da gente, a gente não cuida de ninguém. E aí a ficha caiu para mim, eu tive um insight na hora, eu falei, mas eu também não estou cuidando de mim. E aí eu falei, não, vou parar e vou ressignificar esse afeto, que é reescrever a forma que eu distribuí os meus afetos. Não vou parar de doar para as pessoas, mas vou doar para mim também. E aí foi quando eu comecei a fazer esse movimento de entender o que era autocompaixão e como eu podia aplicar isso na minha vida. E aí fez todo sentido. Até minhas relações mudaram a partir desse momento, que eu comecei a olhar para mim primeiro, para depois olhar para o outro. Me conta então o que é autocompaixão, se você conseguir definir, e como que praticá-la acabou transbordando para as áreas da sua vida. Então, eu pego muito o conceito da Kristin Neff, né, que é uma das criadoras. Ela foi a primeira mulher que pesquisou sobre autocompaixão e depois dela veio outros teóricos. Então, o que ela fala? Que a autocompaixão é, no geral, a gente trazer pra gente o cuidado que a gente demanda pro outro. É eu tratar a mim mesma como eu trataria a minha amiga. Isso envolve autobondade, que é trabalhar em mim, carinho, cuidado. Por exemplo, o nosso cérebro não sabe que sou eu que estou me abraçando. É mesmo? Não, por quê? Ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginação. Então, ele só consegue receber, né? Então, por exemplo, ela fala muito da autobondade, que é você pode tocar suas mãos, passar a mão pelos seus braços, trabalhar um tipo de toque, isso, trabalhar um tipo de toque que seja válido para você, que faça sentido. Então, eu comecei a perceber que colocar a mão muito no coração me trazia esse afeto. O que é que acontece? Nosso corpo libera ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, do amor, do bem-estar. E libera também ali adrenalina, né, que é aquele opiócio do prazer e tudo mais. Então, o que é que acontece? O meu cérebro entende que eu estou sendo amada. E aí eu saio daquele lugar de esperar do outro e eu passo a me dar isso, né? A trazer isso para mim, né? Eu sempre falo com as minhas pacientes, por exemplo, quando escolhem um namorado. Nossa, mas meu namorado, eu sempre escolho caras assim, assado, dedo podre. É o que a gente vai chamar de química esquemática. Porque... De o quê, perdão? Química esquemática. Química esquemática. Isso. O que é a química esquemática? Dentro da terapia do esquema, a gente acredita que você não consegue escolher com quem você se relaciona. Você é direcionada para as pessoas que vão te levar para um lugar familiar, para aquilo que você viveu durante toda a sua vida, que são os padrões. Então, se eu vivi dentro de um lar abusador, por exemplo, e aí eu sei me virar, né, entre aspas, dentro de um lar abusador. O que é que acontece? Eu faço esse movimento, eu vou para os meus relacionamentos assim. Então, vamos supor que essa pessoa, ela tem ali um esquema de defectividade, que ela se acha má, uma pessoa defeituosa, porque a criança, por ela não ter o córtex pré-frontal já pronto, ela não consegue fazer essa distinção de meus pais têm um problema que não é comigo.
ela fala, meus pais têm um problema, eu sou o problema. E elas trazem para si. E aí, o que é que acontece? Cria-se ali um esquema de defectividade, um exemplo. Esse esquema de defectividade vai dizer que a pessoa é má, que a pessoa é defeituosa. Nisso, ela vai para as relações dessa forma. A gente só tem 3 tipos de mecanismos de defesa. Evitação, resignação, que é quando você congela, e hipercompensação. Essa pessoa tem um esquema de defectividade e ela tem ali um mecanismo de defesa de evitação. Então, ela se relaciona, mas ela é fria nos relacionamentos, ela evita, né, se mostrar para as pessoas, porque a crença que ela tem é de que todo mundo vai ver os defeitos dela, que quando ela começar a se mostrar de verdade, aquela pessoa vai embora, que ela não vai ficar no relacionamento. Ou ela tem uma crença, ela tem um mecanismo de defesa de hipercompensação. Então, ela vai sempre firular muito, mostrar um personagem quem ela não é, para macular, né, para esconder aquilo que ela acredita que é um defeito. Os hábitos ruins a gente repete com muita facilidade. Eu não preciso me esforçar para isso. Para eu não ir treinar, é só eu ficar dormindo em casa. Então, eu vou perguntar, então, dá exemplos do que são hábitos ruins. Isso, por exemplo, hábitos ruins, na verdade, o que a gente vai dizer, são os hábitos que trazem comportamentos disfuncionais. Então, eu preciso movimentar meu corpo. Se eu tenho uma vida sedentária, é um hábito que é ruim. Por quê? Porque vai mexer na minha saúde como um todo. Sim. Na minha saúde mental, na minha saúde física, em tudo. Então, se eu só fico uma vida sedentária ali, eu não preciso me esforçar para isso. Então, se eu só vivo repetindo os relacionamentos e não me pergunto por que eu sempre namoro com os mesmos caras, eu estou repetindo um hábito ruim. Sim. E aí, para quebrar isso, eu preciso me perguntar: o que eu estou repetindo nesses relacionamentos? O que eu tenho ganhado, né, me relacionando com pessoas que têm sempre os mesmos comportamentos? Porque todo comportamento, ele tem uma função, ele serve a algo. Ou será que as pessoas têm sempre o mesmo comportamento, ou você tem um comportamento que engatilha para que eles se repitam? Pode ser ambos. Pode ser ambos, como eu falei. Ou a pessoa tem, ou você encontra uma pessoa legal e você vai lá e tem um comportamento que afasta essa pessoa.